Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de matemática. Nós vamos falar hoje sobre figuras geométricas planas e suas representações espaciais. Vamos conhecer o conceito de lado de figuras e vamos também entender o que são os vértices, tá? Márcio, conteúdo novo. É importante que a gente aprenda conteúdos novos, porque tudo que vocês estão aprendendo hoje, vocês vão usar no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, no ensino médio, na universidade. Por isso que a gente está na educação básica. Nós somos a base para todos os conteúdos. Eu fiz alguns desenhos ali no quadro de algumas das principais figuras geométricas planas, tá bom? Então vamos ver essas representações ali no quadro? Vamos lá? Vou virar. A primeira figura que o professor desenhou ali no quadro é o quadrado. Por que se chama quadrado? Porque tem 4 lados iguais, tá? Então a figura que tem 4 lados iguais é o quadrado. A segunda figura é o triângulo. Por que se chama triângulo? Porque tem 3 lados ou 3 ângulos, tá? O tamanho dos lados do triângulo pode variar de um para o outro, pode ser igual também, tá? Nós temos na terceira figura o círculo. Olha lá, a famosa bolinha, né? Círculo. Quarta figura chegando e nós temos o retângulo. Retângulo tem 4 lados também, mas são 2 lados iguais maiores e 2 lados iguais menores, tá? E por fim, e não menos importante, nós temos o trapézio. Como vocês podem perceber, há uma base embaixo que pode ser maior do que a de cima, ou a de cima maior do que a de baixo. Nesse caso, no caso que eu desenhei no quadro, a base em cima, o topo do trapézio é maior do que a sua base, tá? A gente costuma falar que é base maior e base menor. Então, se vocês inverterem ali, não tem problema nenhum. E os dois lados nas laterais iguais, tá bom? Esse é o nosso trapézio. Partindo do desenho para a prática, eu peguei aqui alguns blocos lógicos que são representativos de algumas daquelas figuras que eu coloquei ali no quadro. Veja bem, né? Lembra que eu falei que o triângulo ele pode ter 3 lados iguais, né? E pode ter também os lados diferentes. Veja bem, tá vendo? Aqui os triângulos têm lados de tamanhos diferentes. Já nesse exemplo aqui, neste exemplo, os lados são iguais. Lembra que eu falei que o quadrado tem 4 lados de tamanhos iguais? Para ser um quadrado, tem que ter. É regra, tá, crianças? 4 lados iguais. E o retângulo? Olha o retângulo chegando. O retângulo, ele tem 2 lados iguais maiores e 2 lados iguais menores. Perfeito? Observem agora outras formas de representar as figuras geométricas planas que estão ali no quadro, com exceção do trapézio, tá? Veja bem. Ali no palhaço nós temos os círculos, certo? Círculos de tamanhos diferentes. E no próprio corpo do palhaço, né, tem o botão do palhaço, que também, do macacão do palhaço, que é um círculo. O botãozinho da gravata do palhaço, os olhos do palhaço, o nariz do palhaço, certo? Na barriga do palhaço e lá na perna do palhaço nós temos os círculos. Em volta do palhaço nós temos um retângulo. Lembra que eu falei? 2 lados maiores e 2 lados menores. Retângulo também é essa parte da frente da caixa dos blocos lógicos. Conseguem perceber? E a fachada da casa. Viram? E triângulo? Olha ali o triângulo, ó. O teto da casa é um triângulo. Estão percebendo? Vejam bem. Outra forma de representação triangular de forma concreta, ó, um material concreto. E círculo, ó, outra forma de círculo, bambolê, que a gente roda e brinca na aula de educação física. E os quadrados, ó. Se você perceber, as janelas, elas são quadradas e essa tabuada também é uma
É uma representação de quadrado, certo? Já o globo terrestre é uma representação concreta do círculo. Veja bem, o globo terrestre tem a forma de um círculo, não é isso? Então, ele é a representação concreta de um círculo, tá joia? Nessa forma aqui, o globo terrestre tem o nome de esfera. Está projetado ali no quadro agora um dado, tá? E esse dado é um cubo, né? É a representação de um cubo. Olha só, o dado é a representação de um cubo, tá certo? E essa outra representação concreta aqui, crianças, vejam só, é uma lata de tinta, certo? Veja bem, pode ser um cano de PVC também. Se vocês perceberem, quando eu viro a lata, ela tem um círculo embaixo, e se eu viro ela ao contrário, é o mesmo tamanho de círculo do outro lado também. Quando eu coloco essa lata em pé, ela vira o que nós chamamos de cilindro, tá? Cilindro também é o tubo PVC da cozinha, é o cano, tá bom? Também é um cilindro. Mas o que seria um cilindro? O rolo de macarrão também é um cilindro, tá joia? Vamos pensar mais em algumas formas de cilindro. Olha só, representando aí no quadro algumas figuras com forma de cilindro para vocês. Veja bem. Guardem aí a representação de cilindro, tá? Já estudamos o cubo, que é o dado, a esfera, que é o círculo, e o cilindro também, que é uma forma circular, mas com corpo alongado. E na cabeça da gente, em dias de aniversário, vai o chapeuzinho do palhaço, que é um cone. E na escola, o cone é usado na aula de educação física. Olha lá o cone no quadro. E na cozinha da nossa casa, nós temos o funil. Na cozinha da nossa casa, nós temos o funil, certinho? Até aí tudo bem? E de retângulo, crianças? Olha só quantas coisas retangulares nós temos, ó. O quadro da sala de aula é um retângulo, né? Olha o tamanho. 2 lados maiores, 2 lados menores. A tampa da mesa do professor, o tampo da mesa do professor é um retângulo. A carteira do aluno é um retângulo. Olha só, os cartazes pregados na parede têm formas de retângulo também, vejam bem. Olha os cartazes de números, vejam. Vejam bem. Todos com forma de retângulo, perceberam? É possível entender, então, que eu consigo perceber a matemática em todos os ambientes e até mesmo na minha casa. No chão da cozinha, no piso da cozinha, observe se tem a forma de retângulo ou se tem a forma do quadrado. O interruptor, que é onde você acende a luz, tem a forma de retângulo ou tem a forma de quadrado? A tampa da mesa da sua casa tem que forma? E vai brincando com a matemática assim, tá certo? Vamos experimentar então? Quero ouvir vocês dizer o que descobriram. Bom, continuando a nossa aula, que até agora está super bacana, nós vamos entender o conceito de lado e vértice. Mais coisa, tá terminando já. Mas a aula não tá chata, né? Vocês estão vendo que a aula tá super dinâmica. Se eu olho para uma figura geométrica plana, logo eu consigo identificar a quantidade de lados que ela tem, tá bom? Então vamos lá, quadrado. Vocês lembram que eu falei no conceito do quadrado lá no início da aula? Uma figura geométrica que possui 4 lados iguais. Ó, então lado, vou colocar L igual lado, tá, crianças? Então lado do quadrado, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Certinho? E vértice? V de vértice? O vértice é o ponto onde os lados se juntam, ou seja, ó, tá vendo meu dedinho com o outro? Imagine aqui na união dos meus 2 dedinhos um ponto. Isso aqui seria um vértice. Veja bem aqui no quadro.
Aqui no quadrado, ó. Aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Aonde os lados estão se encontrando, eu coloco ali um ponto e marco o meu vértice. Então, aqui nessa figura geométrica plana, eu tenho 4 lados e 4 vértices, tá certo? E o triângulo, veja bem, de figura geométrica plana, no triângulo nós temos a quantidade de lados vai ser sempre 3, né? Quando o triângulo é plano, tá, gente? Não é a representação dele de outras formas, não. Quando ele está plano no desenho, tá? E o vértice, 1, 2, 3 vértices. O retângulo, veja bem, o retângulo também tem 4 lados e 4 vértices. E o trapézio, 1, 2, 3, 4 lados e vértices, 1, 2, 3, 4. Lembra que eu mostrei para vocês a representação concreta do círculo, que foi o globo terrestre, né? Mostrei depois o cilindro, mostrei a caixa de blocos lógicos, né? Essas representações concretas que tenham lados, né, diversos lados, né, 4 lados, né, 6 lados, dependendo da figura, essas representações concretas que possuem mais de 4 lados, na maioria das vezes, né, nós damos o nome de representação espacial, tá certo? E o círculo, ele tem aresta, ele tem lado, ele tem vértice, o círculo ele tem vértice, ele tem lado. Veja bem, ó, essa aqui é a representação do círculo, né? Você consegue enxergar algum lado? Não, né? Se eu ando pela linha, eu não consigo marcar lado. Então aqui eu olho como circunferência apenas, tá? É a circunferência. Prontinho? Bom, agora eu vou colocar ali no quadro, né? Deixa eu virar agora lá para o quadro. Colocando ali no quadro agora o molde de algumas figuras. Vamos perceber ali então. Primeira figura, veja bem essa representação. Está aberto o molde. Quando eu fecho esse molde, que figura que vai virar? Segundo molde. Ali está a representação aberta, né? O molde aberto de uma outra figura. Que figura que vocês acham quando eu juntar tudinho vai virar? Próxima. E essa? O que vocês acham que vai se tornar? Eu vou mandar para vocês o arquivo, tá? Com alguns moldes de algumas figuras para vocês imprimirem, se quiserem, é claro, porque não é obrigado, tá? Quem puder, imprima. Quem não puder, tenta desenhar esse molde. Pede para a mamãe, né, o auxílio da mamãe para desenhar esse molde. E tentem montar esses moldes. E depois, se quiserem, postem no meu privado o resultado desses moldes. Lembrando que essa é uma atividade que eu estou propondo, que é uma atividade extra e não é obrigatória, tá? E quem quiser fazer, né? Quiser fazer e der para fazer, para poder mandar para mim as fotos no meu privado. Não é? Espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios com atenção. Aguardo vocês na próxima aula, crianças. Fiquem com Deus.